Hoje nós vamos falar a respeito do toque de Jesus em nossas vidas. O toque de Jesus, amém? Em toda a Bíblia, quando nós estudamos, nós vemos em vários textos, em vários versículos, em vários momentos, que homens e mulheres também, eles impunham as mãos sobre as pessoas. Havia uma imposição de mãos, um toque. Deus, ele muitas vezes direcionava homens e mulheres, coloque as mãos sobre ele, coloque as mãos sobre os enfermos, faça isso, faça aquilo, né? E algumas vezes Deus nem falava isso, e as pessoas, elas faziam isso. E eu queria hoje estudar um pouco com vocês, né, a respeito dessa questão do toque. Por que que o toque de Jesus em nós, ele é extremamente importante? E hoje a gente vai ver um pouco na parte bíblica, a parte espiritual, e também vamos ver um pouco da parte científica disso. Porque que, né, até os próprios cientistas, ateus ou não, têm que concordar com a Bíblia de todo jeito, né? Porque é o que é. Amém? Então, vou ler algumas passagens para vocês, nós vamos ler juntos. Vamos começar aqui com Gênesis, capítulo 48, do verso 13 ao verso 14. Né? Nós vamos ler alguns textos, enquanto você abre, que vão falar dessa questão de toque, né? De impor as mãos. E, independente da Bíblia, isso é uma coisa que se faz até hoje, certo? Por exemplo, eu não faço isso, mas as mulheres que, né, fazem massagem, né, no rosto, né, negócio de cosméticos, limpeza de pele, manicure, né? Eu sei que a pastora, quando ela vai lá fazer, como é que chama fazer o pé, gente? Manicure é mão e pé? Pedicure. Isso diz que a moça faz uma massagem lá quando faz, acho que ela vai pela massagem, não sei. Mas o toque, ele é bom, né? Um carinho no cabelo, um abraço. Você estar com alguém que você ama, né? Você poder abraçar, você poder dar um beijo, você poder pegar no colo, você acalma. O toque, ele é muito bom. E é triste que estão tentando roubar isso de nós, até isso, né? Mas o estar perto, o toque, ele é muito bom. Mas Gênesis capítulo 48, do verso 13 ao 14, diz assim, e José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel. Israel é Jacó, tá bom? E Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, ou Jacó, porém, estendeu a mão direita, assim, né? E pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. Neste momento aqui, Jacó, ou Israel, ele já estava perto da sua morte. Então, todo patriarca, quando ele estava para morrer, ele lançava uma bênção sobre os seus filhos, né? Aqueles que levariam a próxima geração. Assim foi Abraão com Isaac, né? Assim foi Isaac com Jacó, assim foi Isaac com Esaú, e assim foi Jacó aqui com os filhos dele, e ele adota, por assim dizer, os dois filhos de José, Efraim e Manassés. E é engraçado aqui que na hora que ele vai abençoar, geralmente o filho mais velho, ele recebia a maior bênção, era a bênção que ele iria continuar com o legado da sua família. Mas aqui neste caso, o filho mais jovem de José, que era Efraim, que recebe a maior bênção. Né? Eles entendiam que a imposição de mãos, né? No caso dele, a mão direita, na maioria das vezes, é a mão mais forte, então é a maior bênção. Por isso que estenda a sua mão, né? Não estou menosprezando quem é canhoto de maneira nenhuma, amém? Mas eu estou dizendo que, geralmente, a mão direita é a mão mais forte. Então, quando eles ungem uma pessoa, mesmo os pastores nos tempos de hoje, unge-se com a mão direita, que é a mão de autoridade, né? Enfim, eu explico isso num seminário para vocês um dia. Mas o grande ponto é o seguinte, vocês veem que a imposição de mãos, ela servia para abençoar, né? E temos outros textos, em Números, por exemplo, Números capítulo 8, do 9 ao 10, diz assim, você levará os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel. Levará os levitas à presença do Senhor e os israelitas imporão as mãos sobre
eles. Aqui nós estamos vendo que quem está impondo as mãos não é o sacerdote, não é Moisés, mas é a igreja. A igreja está impondo as mãos. Por que isso? Deus havia escolhido a tribo de Levi, ou os levitas, que eles seriam responsáveis por todo o louvor, adoração, cuidado com a arca da aliança e tudo que se dizia, a adoração é a Deus. Por isso que nós chamamos os músicos de levitas, né? Por conta disso. Então, mas para que as pessoas de Israel aceitassem isso, Deus falou assim, então, vocês que vão ungí-los, como se vocês estivessem autorizando, dando uma unção sobre eles, que eles serão autoridades espirituais, né? Tanto é que até, né, no Velho Testamento inteiro, todos os sacerdotes tinham que vir da tribo de Levi. Não havia sacerdote que não era de lá. Então, Deus, ele falava com essas pessoas, né? Então, aqui nós vemos pessoas com as mãos levantadas, ungindo ou dando uma autorização para os levitas. Em Números também, mas Números 27, do 18 ao 20, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se sobre o sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Então aqui Moisés já está numa idade avançada e precisava de um sucessor. Esse sucessor é Josué. Então Deus fala para Moisés ungir Josué e que a unção que havia nele, parte dessa autoridade, fosse passada para Josué, como se ele estivesse autorizando Josué a ser o líder de Israel ou dos hebreus, assim quando Moisés morria. Então nós vemos mais uma vez essa questão de imposição de mãos, né? Então a imposição de mãos, queridos, ela é tão antiga quanto a Bíblia. Você ter o toque, essa transferência, essa unção, você relar nas pessoas, você fazer isso, é muito antigo. É algo que Deus ele pede em várias vezes para que façamos. Quando eu fui ungido pastor, um bispo impôs as mãos sobre a minha cabeça, porque a autoridade dele é maior do que a minha, né? Então, impõe as mãos sobre sua cabeça alguém que tem uma autoridade espiritual maior do que a sua, ou em alguns casos igual, mas nunca menor. Então, por exemplo, vocês não podem pôr a mão na minha cabeça, mas o meu bispo pode, né? Porque a autoridade dele é maior do que a minha, tá bom? Mas era assim que funcionava. Mais um aqui, ó. Em Levítico 9:22 fala assim: depois Arão ergueu as mãos, isso é interessante, olha só, Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou, e tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão desceu. Aqui nós vemos Arão levantando as mãos sem tocar nas pessoas. E a unção ia sobre as pessoas. É por isso que o grupo de intercessão, mesmo daqui, abençoa pessoas que estão lá no Brasil. Entende? Da mesma maneira, pessoas que oram por você lá, chega a unção para você aqui. Por conta da imposição de mãos. Né? A imposição de mãos é algo fantástico. É como se existisse uma conexão espiritual de algo que está em você, que se transfere para aquele que você está orando. Então, quando você ora, e você ora naquela intensidade de sentir o Espírito Santo em você, e você impõe as mãos, você levanta as mãos para onde você imaginar que está aquela pessoa, a unção que está em você, ela tem a capacidade de chegar até onde aquela pessoa está. Porque o Espírito de Deus habita em você. Amém? Quantos dizem amém? E isso é algo interessante. Tem um outro momento aqui do apóstolo Paulo, em Atos 28:8, que fala assim: seu pai, 28:8, isso mesmo, seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Olha que interessante. A oração aqui foi importante, mas não foi o suficiente. Ele precisou impor as mãos para que aquilo que habitasse nele fosse sobre a vida
daquele homem. Amém? Você tem uma autoridade em você. Quando você levanta as mãos, quando você impõe as mãos sobre alguém, sobre seus filhos, independente da sua fé, o tamanho que ela, se a sua fé for de um tamanho de um grão de mostarda, e você vai, impõe a mão sobre o seu filho e você ora, existe uma grande possibilidade espiritual de que a cura venha mais depressa, porque você tem autoridade no mundo espiritual. Amém? Posso ouvir um amém? Agora, a Bíblia, ela vai dando para nós vários aspectos, vários exemplos de pessoas que tocaram nas outras, que impuseram as mãos nas outras e pessoas foram curadas, foram libertas, foram restauradas. Então a Bíblia, ela explica para nós de uma forma matematicamente leiga, né? Você lê, né? Agora, a ciência, ela explica para nós de uma forma mais técnica. Existe uma publicação na Revista Acadêmica Nacional de Ciências dos Estados Unidos de 2018. É uma publicação oficial, né, da Academia de Ciência. Foi um homem, eu esqueci o nome dele agora, que ele teve uma experiência. E depois da experiência que ele teve, ele quis ver se cientificamente aquilo tinha alguma coisa a ver. O que acontecia? A esposa dele estava grávida e ela estava no parto. Estava no parto e ela estava sofrendo muito de dores no parto já. E ele estava ao lado dela. E no meio desse processo, né, ela pediu para ele assim, falou assim, amor, segura a minha mão, por favor. Segura a minha mão, as minhas mãos, ou a minha mão. E aí o que ele fez? Ele segurou a mão dela. Segurou a mão dela e acariciou os seus cabelos enquanto ela estava naquele processo. E ela relata depois disso que, depois que ele fez isso, ela começou a se sentir mais calma e começou a se sentir melhor. Começou a se sentir mais em paz pelo toque do marido. E ele era um cientista. E aí diz que ele ficou curioso com isso que aconteceu. Ele queria entender se isso era psicológico ou se isso era científico. Então ele fez um estudo científico para isso. Então o que ele fez? Ele pegou várias pessoas, né, não necessariamente mulheres grávidas, tá bom? Mas várias pessoas que estavam passando por algum tipo de enfermidade, algum tipo de dor, né? Ou de repente perderam um ente querido, sabe? Ele pegou uma gama de pessoas e ele as convidou para fazer uma experiência científica. Então ele pegava assim 2 pessoas próximas, né? E ele, então ele colocou sensores, né, que medem as ondas de vibrações cerebrais, né, de ambas, para ver se havia alguma coisa que acontecia quando uma colocava as mãos na outra ou tocava nas outras, né? Então o Marcelo vai pôr uma imagem aqui, uma figura, não sei se dá para ver, mas aqui são as ondas senoidais normais de um cérebro. Né? Então, elas ficam mais ou menos assim, cada uma vai para um lado. E ele mediu isso em várias pessoas. E quando uma tocava na outra, e orava pela outra, ou conversava, encostando uma na outra, ele percebeu que as ondas cerebrais das 2 pessoas, elas oscilavam na mesma onda. Olha a próxima imagem. Elas transformavam-se assim. Elas ficavam desta maneira. Né? Depois, quem tiver interesse, eu passo o estudo científico para você não me achar que eu estou enganando você, tá bom? Mas era isso que acontecia. E isso, né, em vários momentos. E foram feitas várias pesquisas científicas. Em 2012, uma pesquisa japonesa chamada Laying Hand Therapy, que é terapia de imposição de mãos, da Biofield Therapy. Então, nessa pesquisa japonesa de 2012, eles pegaram pessoas assim, randômicas, que não se conheciam, e eles colocaram essas pessoas em salas com ondas cerebrais, né? E na verdade, um computador escolhia quem ia ficar com quem. E aí, uma ficava parada, né, ali, e a outra estendia as mãos. E eles mediam as ondas. E mesmo pessoas sem se conhecer, as ondas ficavam da mesma oscilação. Em outras palavras, é assim, é a calma que estava em um, como se ela passasse para outra. Cientificamente falando. É isso que eles estavam
comprovando. Né? Teve uma outra pesquisa também publicada, né, em uma das maiores revistas aqui dos Estados Unidos de ortopedia, que eles fizeram a mesma coisa, só que em vez de orarem uns pelos outros, eram imposições de mãos em cima de um membro ferido, tipo assim, uma perna machucada. Então a pessoa que colocava as mãos e ela falava coisas boas ali, orava alguma coisa, e eles mediam isso e viam que na grande maioria esmagadora dos casos, as células começavam a produzir células novas curativas. Então, querendo ou não, a ciência comprova o que a Bíblia já faz há milhões de anos, há muitos anos, né? Agora, nós não entendemos como é que Deus faz as coisas. Né? Eu lembro que, né, na verdade, ali no livro de Êxodo, quando Deus ele começa a instruir os hebreus a fazerem as orações, os sacrifícios e tudo que tinha que fazer, né, eles faziam sem entender, mas faziam por obediência. Em Êxodo 24:7, diz assim: em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Fazer o que Deus ordenou, sem questionar o porquê Deus mandou fazer isso. Agora vocês hão de concordar comigo que um abraço é bom, não é? Que um segurar no colo é bom, que um tocar de mãos é bom. Tem um estudo também, que eu não esqueci, que eu pulei, que eles fizeram um estudo, dizendo assim, de pessoas sem se tocar, no mesmo ambiente, alguns metros de distância, um fazendo uma oração pelo outro, ou quem não era cristão, um declarando coisas boas para o outro, num ambiente, e eles mediram e viam que os resultados eram um alinhamento emocional e espiritual igual. E na verdade, quando estamos na igreja, reunidos, é o que nós fazemos. É por isso que, não por isso, óbvio, acontece o que acontece pelo Espírito Santo de Deus. Mas a ciência diz que quando pessoas com coração, com uma... vou usar uma palavra não científica, mas uma palavra psicológica, né? Pessoas com a mesma vibração, com boas vibrações, contaminam outras pessoas. Mas nós dizemos, as pessoas com unção resolvem problemas de outras pessoas. Amém? Porque o Senhor, então quando estamos na igreja, mais do que nunca eu entendo, me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Porque quando você está na igreja, você está num âmbito de pessoas que querem o seu bem, pessoas que amam você. Então você pode entrar aqui triste, pesado, carregado, mas você sai daqui com bom ânimo, porque você está envolto a uma unção espiritual que conecta o melhor de Deus na sua vida. Amém? E isso é algo de Deus. E Jesus, ele, agora que eu dei toda essa introdução para você, vamos para a palavra, né? E Jesus, ele já fazia isso. Ele não só fazia isso, né? Jesus não necessariamente tocava nas pessoas para curá-las. Algumas vezes, uma palavra que Jesus dava, a pessoa era curada. Outras vezes, ele só orava. E sim, algumas outras vezes, ele tocava. E eu peguei aqui alguns exemplos de coisas que Jesus fez. Em Mateus capítulo 8, do 2 ao 3, diz assim: um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Mais à frente, no verso 14, no mesmo capítulo, diz assim: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre, tomando-a pela mão, e a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Quer dizer, o toque de Jesus, ele cura enfermos, ele restaura condenado, ele dá vida àquele que estava condenado. A pessoa que tinha lepra, ela estava condenada. Ela não tinha mais uma vida social, ela estava sendo excluída da sociedade, ela não podia estar mais na sociedade. Ela era vista como persona não grata, era uma pessoa doente, que contaminava. Então, mas o que Jesus fazia? Ele ia até lá. O toque de Jesus, ele restaurava aquela pessoa de uma maneira
que aqueles que os condenavam já não os condenavam mais, para a honra e glória do nome dele. Então Jesus, ele curava, né? Curou leprosos, né? Outro exemplo, Marcos capítulo 7, do 32 ao 35, diz assim: ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, surdo mudo, né, praticamente, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus, ele abre os ouvidos do surdo e faz o mudo voltar a falar. O toque de Jesus, ele tira a surdez. Ele faz com que as pessoas ouçam o que vem dele. Às vezes somos surdos por não ouvir, não porque nós não ouvimos, mas porque nós não ouvimos o que ele diz. Então chega um dia, ele usa alguém, ele usa uma circunstância que toca você. E você fala: caramba, eu passei X anos da minha vida. Não acredito que eu nunca percebi nisso. Nunca. Meu Deus do céu. Dá até um negócio ruim, né? Você fala: caramba. E você começa. Você não era mudo, você falava, mas de repente a sua boca começa a falar aleluia, glória a Deus. Você começa a mudar o seu linguajar, o seu diálogo, né? Olha um outro aqui, Mateus 9, do 27 a 29. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E ali eles foram curados. Então, Jesus toca nas vistas deles e eles passam a enxergar. Jesus cura cego. Lucas 8, 52 ao 55 diz assim: enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, ela apenas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que a menina estava morta. Mas ele a tomou pela mão, tocou na mão dela e disse: Talita cumi, né? Ou menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Então Jesus ressuscita os mortos. Vou dar um parênteses aqui. Essa menina, o espírito dela já devia estar na glória. Deve ter sido um pouco frustrante ter voltado, né? Mas Jesus, ele, né? Na verdade aqui, gente, eu li 4 milagres que Jesus fez, de muitos que ele fez. Cura de um leproso, cura de um surdo mudo, cura de cego e ressurreição de mortos. Esses 4 milagres são chamados de milagres messiânicos. Os milagres messiânicos eram aqueles que os judeus acreditavam que somente o Messias podia fazer. E Jesus fez os 4, né? Então, mais do que nunca, Jesus prova para os judeus que ele era o Messias, né? Alguns creram e a grande maioria naquele momento, infelizmente, não creram. Louvado a Deus, não somos judeus, mas nós cremos, amém? Deus é bom demais. Mas aqui, Jesus, ele faz 4 milagres, como? Com o toque. Agora pare e pensa um pouco na sua vida hoje. Pensa na sua vida. Eu tenho certeza que pelo menos um desses 4, Jesus já tocou em você. Um desses, Jesus já fez na sua vida. Talvez em algum momento você era cego para as coisas dele. Talvez em algum momento você se importava com outras coisas antes dele. Até um dia que ele tocou nos seus olhos e você começou a perceber que não existe nada mais importante do que o seu Senhor. Não existe nada acima dele. Teve um dia que você não conseguia ouvir nada de bom. Parece que as notícias ruins eram tudo que você tinha. Você ouvia, talvez você ouviu a vida inteira coisas e coisas e coisas a seu respeito, que seus pais disseram a você, que disseram, enfim, coisas que horríveis.
E você nunca tinha ouvido para acreditar em nada de bom que vinha para você. E um dia, Jesus tocou no seu ouvido e Ele falou assim para você: você é filha amada. Você é filho amado. Você é meu, eu te amo. Você é bendito, você é bendita, ungida do Senhor. Ungido do Senhor. Você vai ter um bom casamento, vai ter uma família. Você terá filhos. Você vai ser feliz. E você creu nisso. Amém? Um dia Ele te tocou ali e mudou a maneira. Um dia você estava morto. Morto no sentido que você não via talvez um caminho para você. Parecia que tudo que você fazia nada dava certo. Desde a sua infância, tudo sempre dando errado. Perdia as coisas, não era feliz. A felicidade começava aqui, acabava amanhã. E era uma perseguição, talvez você foi perseguido. Tal. Um monte de coisa aconteceu até um dia que você foi tocado por Jesus. E então você percebeu que você não estava morto, mas você estava vivo. E que ainda havia muita coisa para você fazer. Deus te deu algo fantástico. Além da sua salvação, Ele te deu um propósito. Ele olhou para você e falou assim: você vai ser servo. Você vai ser serva. Você vai ser um dia marido de alguém. Você vai ser esposa de alguém. Um dia você vai ser mãe. Você vai ser pai. Quando você olhar para os seus filhos, ali está o propósito que eu estou pondo na sua vida. Quando você olhar para o seu ministério, ali está o propósito na sua vida. Quando você olhar para a sua casa, ali está o propósito na sua vida. Eu colocarei propósito. E Ele te deu ânimo, te deu fôlego, te deu força. Quando todo mundo dizia que não, um dia Deus te deu um fôlego e você: eis aqui uma porta que se abriu do nada, mas é do Senhor e eu vou por ela. Amém? Deus coloca propósitos. Às vezes você e eu olhávamos para a nossa vida e nada dava certo, você não conseguia nada. Poxa, eu não consigo nem, né? Não consigo dar nem um selinho numa pessoa enquanto tu é mais casar. Não consigo nem fazer isso. E um dia Deus acalmou seu coração e te chamou de noiva do Senhor. E falou assim para você: olha, eu vou cuidar de você, vou guardar a sua vida, vou guardar a sua casa. Você é minha, né? E te deu propósito, né? Então, né, muitas vezes, né, estávamos doentes também, com vícios. Talvez aqui, antes de conhecer Jesus, você é uma pessoa viciada em um monte de coisa, né? Às vezes, né, não digo viciada apenas em entorpecentes, né, nessas coisas, mas às vezes você era uma pessoa viciada, sabe, em amaldiçoar. Você era uma pessoa incrédula em tudo. Nada nunca estava bom, sempre reclamava, nada era suficiente para você. Tudo era, né, reclamava, tinha dinheiro, mas não era o suficiente, tinha carro, mas não era bom. Enfim, era uma pessoa doente, onde não tinha relacionamentos, onde as pessoas não gostavam de estar com você. Talvez você não tinha amigos, talvez você não confiava em ninguém, sei lá. E um dia, Deus te deu uma família. Deus te deu a igreja. Deus te deu pessoas ao seu lado, e você olhou e você viu que você precisava melhorar. E Deus curou você, e restaurou você. Eu fui tocado por Jesus muitas vezes. E eu continuo pedindo hoje: Senhor, toca na minha vida, Deus. Porque cada vez que Jesus toca em mim, Ele renova a minha vida. Ele restaura a minha força. Se Jesus não tocar em mim, vai chegar um tempo que eu não consigo mais estar nessa igreja, não consigo mais subir nesse altar. Porque quem me dá força é Ele, amém? Quem me dá propósito é Ele. Eu posso trabalhar o quanto for, eu posso ganhar meu dinheiro, eu posso tentar fazer humanamente tudo o que eu achar que é o melhor. Posso tentar ser o melhor marido, o melhor pai, posso tentar fazer tudo. Mas se Jesus não tocar em mim, nada do que eu fizer será suficiente. Nunca, nunca. Porque quem me dá força é Ele. A força que Deus me dá é tão grande, que nos dá, na verdade, é tão grande, que mesmo que eu não tivesse nada, só do fato dele me tocar, eu já tenho tudo. Nós estávamos louvando a canção aqui, Vitorioso És, e tem uma parte que fala assim: vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Essa parte, ó, os reinos vêm e vão, porém, o teu trono acima está, teu nome imutável é. Tudo passa, mas o reino dele está sobre nós para sempre. O nome dele não muda.
E continua a falar assim: o inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. O inferno não prevaleceu. Quando Jesus está com suas mãos sobre nós, você pode chorar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Você pode ter um tempo de dor, mas vai vir o tempo de bonança, vai vir o tempo de colheita, vai vir o tempo que você vai dar glória a Deus. Vai vir um tempo que você sabe que Ele está com você. Mesmo na dor, você sabe que Ele está com você. Então, nós temos que clamar pelo toque dEle. Senhor, eu preciso do seu toque. Eu não posso viver sem o seu toque. Eu não posso me afastar do Senhor. Eu preciso, Deus, toque em mim quando eu acordar. Toque em mim quando eu estiver trabalhando. Toque em mim quando eu estiver voltando para casa. Toque em mim quando eu estiver abraçando os meus filhos. Toque em mim quando eu estiver te louvando. Toque em mim, Pai, quando eu estiver doente. Toque em mim, Senhor, onde eu estiver. Pai, eu preciso do seu toque. Porque o toque, só toque em você aquele que tem intimidade com você. Se Jesus toca em você, então você tem intimidade com Ele. Se você se afasta do toque, então você diz assim: eu não quero a sua intimidade. Eu quero o que você tem para mim, eu quero o que você tem para me dar, mas não quero que você me toque. Eu não quero andar com você. Querido, não peça nada. Peça o toque dEle na sua vida. Peça que Ele esteja com você. Senhor, eu só peço que o Senhor esteja comigo, me conforte agora. Me abraça, né? Às vezes quando a gente está com dor, não sei se você já passou por isso. Acho que sim, porque você é ser humano. Então todo ser humano passa por dor, né? A não ser que você não é humano, está amarrado. Mas quando você passa com dor ali, quando o seu cônjuge ou alguém que você ama, ele te abraça, é gostoso ou não é? Aí você chora mais, né? Mas quando você é tocado por uma pessoa e você coloca ela aqui assim, né? E você sente aquilo já conforta. E nós somos falhos. Agora, quando você entra na presença de Deus, você se ajoelha ali, e você mesmo, você se abraça assim, você fala assim: Senhor, Pai, eu preciso do seu toque. Pai, eu preciso do Senhor. E você começa a sentir uma paz. O toque de Jesus é inesquecível. Quando Ele toca em você, Ele restaura você. Amém? Então, clamemos por esse toque, não é? Agora que eu citei esses 4 exemplos, tem um momento, que é o que eu quero focar mais agora aqui, sem estender muito por causa do horário, mas tem um momento que Jesus ele vai curar um cego, que é fantástico isso. Diz assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Então, ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: eu vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Amém? Aqui tem algumas coisas curiosas nesse texto. Primeiro, quando o cego ele chega até Jesus, né? E depois que Jesus faz a cura e tal, e ele fala assim, ele chega, fala assim, no verso 22, Jesus tira ele daquelas pessoas, Jesus afasta ele, faz a cura, e no verso 26, Jesus fala assim: não volte para aquele lugar, não volte para aquele povoado. Por quê? Porque aqui Jesus está dizendo que muitas vezes uma cegueira, uma enfermidade, ela vem pelo o contingente que você está, no lugar onde você está. Diz que é como se aquelas pessoas ali talvez menosprezassem ele, né? Eu não sei o que faziam com aquele homem, mas colocavam ele sempre para baixo. Quando você anda num lugar onde as pessoas não creem no Deus que você crê, de certa maneira, ainda nós
temos que andar com essas pessoas porque temos que apresentar a Jesus para elas. Mas quando você vive num contexto onde pessoas elas tentam te humilhar, te pisar, tentam te levar para pecados, te conduzir aos pecados, então não é bom você estar ali, porque você vai sempre cair no mesmo pecado. Se você está tentando vencer o alcoolismo, mas você só anda com gente que bebe, então você não vencerá andando com eles. Então Jesus está dizendo assim, olha, preste atenção no que está acontecendo. Nós, eu creio, no nome de Jesus, andamos em bons lugares, amém? Só que também nós não podemos esquecer que vivemos no mundo. E o mundo está cercado de notícias e notícias, histórias e diferentes crenças e tudo mais. Se eu me deixar levar pelo que o mundo me diz, então eu posso ser um enfermo espiritual, porque eu começo a perder a minha fé. Então, aonde eu tenho que estar? No toque do Pai. Eu preciso estar na presença de Deus. Porque, queridos, se um dia você não estiver na presença de Deus, aquele dia, se você não está com Deus, com quem que você está? Onde você estará naquele dia? Todos os dias eu preciso entrar na presença de Deus. Falar, Senhor, esteja comigo hoje. Fala comigo hoje. Qual é a sua direção para mim hoje? Não permita, Senhor, não permita que eu erre. Me mostre o seu caminho. Esteja, comigo. Tem um versículo na Bíblia que diz: as más conversações corrompem os bons costumes, não é isso? Então, cuidado com quem você anda. Você e eu somos arautos de Deus, somos influenciadores. As pessoas têm que ser influenciadas a conhecer o amor de Cristo por você, e não você mudar por elas. Posso ouvir um amém? Isso é uma coisa curiosa. Agora, o segundo ponto curioso é que aqui Jesus, ele cospe nos olhos daquele homem. Algo, assim, estranho, no mínimo estranho, correto? E eu muitas vezes, na época que eu lia isso, eu ficava me perguntando, mas caramba, por que ele cuspiu no olho desse homem? Não podia ter feito outra coisa? Só imposto as mãos? Mas na verdade, o que acontece? O cuspe, ele, não estou dizendo para ninguém cuspir em ninguém também, eu vou dar a explicação aqui. Você não vai me ver eu cuspindo em vocês aqui. Quer cura? Não vou fazer isso, amém? Tá? Só para você, mas eu preciso que você entenda o que Jesus está mostrando aqui. E é algo profundo, a saliva, ela tem algo lá que é o nosso código genético, ela tem o nosso DNA naquele lugar. Ela tem a nossa estrutura genética. Deixa eu te explicar uma coisa. A palavra de Deus, ela diz assim, que o seu corpo, ele é templo de quem, gente? O seu corpo, ele foi criado de uma maneira para que o Espírito Santo habite nele. E quando nós nos desviamos do pecado, e a gente busca Deus e vive com Deus, então espiritualmente você permite que o Espírito Santo habite em você. Mas não muda o fato que o seu corpo, ele é uma máquina espiritual, engenhoca de Deus, fantástica. Não existe nada igual ao corpo humano no mundo. Não existe. Não se cria um corpo exatamente igual ao corpo humano. Então Deus criou cada DNA que está em você. Toda a cadeia de DNA. Então, se por acaso alguém conseguisse alterar esse DNA, estaria alterando o seu corpo que Deus criou. Então, você seria uma besta e não mais um filho. Olha como é bizarro. Então, o seu DNA é algo fantástico. Agora, por que Jesus cospe naquele homem? Porque Jesus estava passando para aquele homem, não só a unção, o próprio DNA dele para aquele homem. Ele está passando para aquele homem, além da unção, o DNA. Agora, por que Jesus fez isso para aquele homem e não fez para mim e para você? Por que fez para ele? Aí vem o interessante. Jesus fez por nós. Quando ele derramou o sangue dele naquela cruz. O sangue de Jesus tinha o DNA dele. Obviamente, não tem como o DNA de alguém entrar em você. Não é assim? Até tem, sei lá, mas vamos dizer que não. Não assim, mas espiritualmente, a cadeia de DNA espiritual de Jesus Cristo lava e te protege. Por isso que o inimigo não pode tocar. Porque em você está o sangue de Jesus.
Jesus cospe naquele homem para que o DNA passasse para aquele homem. E aí você vê que mesmo depois disso, ele fala assim, Jesus pergunta, você está vendo? E ele fala assim, mais ou menos, eu estou vendo mais ou menos. Eu estou vendo os homens, eles parecem tipo árvores. Provavelmente esse homem não era cego de nascença, ele ficou cego por algum motivo, então ele sabia como que era um ser humano, né? Então quando ele vê, ele não vê direito, né? E aí depois Jesus vai de novo, impõe as mãos, ora, clama e pá, ele é curado. Teve 2 momentos de encontro. Então você vê, algumas vezes a gente busca Jesus, a gente clama a Jesus, clama pelo sangue de Jesus, e Jesus começa a fazer uma obra em nós. Você se apaixona por Jesus, você vem na igreja, você vai no revisão, você é batizado, você se apaixona, e de repente, no meio do caminho, porque nós deixamos de receber do toque de Jesus, nós paramos de ver a Jesus como víamos antes, e começamos a ver as coisas distorcidas. Por exemplo, Deus é bom, mas por que Ele não me curou? Deus é fantástico, eu sei que Deus é bom, mas por que eu não consigo pagar minhas dívidas? Isso é ver homens como árvores, porque você crê em Deus, mas você questiona porque Ele não fez. Então você crê pela metade. Então o que nós precisamos de um segundo toque? E Jesus, quando pergunta, o que você está vendo? Estou vendo homens como árvores. Então Jesus vai, toca nele de novo. E então, ele começa a ver direito e começa a caminhar direito. O toque de Jesus para mim e para você tem que ser todos os dias. E como é que Jesus me toca, pastor? Como que Jesus ele me toca? É simples. Se coloque na posição que Ele possa te tocar. Busque a Ele. Coloque as coisas dEle em primeiro lugar na sua vida. Não estou dizendo assim, não trabalhe mais, tá? Não faça mais nada, fique só buscando a Deus. Confesso que seria bom, eu queria muito não ter que trabalhar mais, eu confesso para vocês. Mas é necessário, só que assim, mesmo durante o meu dia, eu não vou deixar que as horas extras do meu dia me roubem um momento de ter com Deus. É inegociável eu falar com Deus, é inegociável. Eu não vou deixar os problemas, eu posso brigar com a minha esposa, posso brigar com meu filho, qualquer coisa assim, mas eu não vou deixar de ter comunhão com meu Deus naquele dia. Nem que for para entrar e pedir perdão pela minha família, que eu errei. Mas eu preciso do toque de Jesus. Todos os dias eu preciso ouvir dele. Se eu não ouvir dele, para onde eu vou? Como é que eu vou? Como é que eu sei o que é bom, o que é ruim? Eu não sei. E eu acho legal também, engraçado, porque Jesus cospe no olho desse homem, e tem um versículo ali em Apocalipse, no capítulo 3, verso 18, a primeira parte fala assim, dou-lhes este conselho, né? Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar, né? O ouro, né, ele fala realmente de pureza, ele fala de riqueza, ele fala de estar guardado pelo Senhor. As vestes brancas falam de santidade, entrar na presença de Deus e santidade. Mas o colírio fala assim, compre colírio de mim para que você abra os seus olhos e você veja. Que é uma água, né, que vem do próprio altar. Então a gente entende aqui, queridos, que quando nós buscamos a Deus, nós não estamos buscando simplesmente uma bênção. Nós estamos buscando um toque. Nós estamos buscando um toque. Eu quero só um toque do Senhor. Eu quero me sentir abraçado. E eu quero abraçar também. Você não sente vontade de abraçar de pessoas que você não pode abraçar hoje? Se você pudesse abraçar alguém hoje, tirando quem está aí com você, eu abraçaria meu pai hoje. Abraçaria meus irmãos, minha mãe. E eu não posso abraçar eles, fisicamente falando. Mas é gostoso abraçar. Nós estamos em condições, vivendo uma situação que estamos impossibilitados de abraçar e de tocar algumas pessoas. E estão tentando fazer pior, estão tentando fechar as igrejas para que a gente não esteja nem mais junto. Para que a gente não possa nem mais ter isso aqui, né? Mas tem uma coisa
que nada pode tirar de mim e de você, que é o abraço de Jesus, que é o toque dele, que é o amor dele. E isso ninguém pode tirar de mim e de você. Ninguém, nada pode tirar isso de mim e de você. E sabe, gente, sabe como Jesus te abraça? Além de espiritualmente falando, sabe como que Jesus te abraça fisicamente? Já para pensar, mas como assim, pastor? Como é que Jesus me abraça fisicamente? Quando uma pessoa que você ama, ela te dá um abraço sincero. Quando o meu filho me abraça, sabe aquele momento que você se sente acolhido? É um momento onde você se sente paz, que é o momento que Jesus está te abraçando. Ele te abraça, Ele te toca, Ele me toca, Ele nos toca. Ele está aqui hoje, Ele está nessa igreja hoje, neste lugar hoje, todos os dias. Está aqui na sua vida, na minha vida, está conosco. E eu quero que nós hoje, amados, estamos falando de toque hoje. Eu acho que o mundo tem sentido carência de amor. O mundo está precisando de amor. Nós precisamos de amor. E nós também às vezes somos carentes de dar amor. Se eu perguntasse assim para você, você gosta mais de receber um presente ou dar um presente? A maioria, já perguntei isso em alguns lugares, a maioria vai me dizer assim, eu prefiro dar. A grande maioria sempre responde, eu prefiro dar um presente. Eu gosto de receber. Mas a maioria diz que gosta de dar um presente. Aí eu pergunto, por que você gosta de dar um presente? Aí eles falam assim, porque é gostoso ver a reação da pessoa quando você entrega o presente para ela, ver a satisfação dela, né? E não estou dizendo que não é, mas sabe também porque às vezes nós preferimos dar do que receber? É porque às vezes você não sabe receber. Você fica sem graça. Mas alguém te dá um presente, você não sabe o que dizer. Você não sabe receber. Mas hoje nós temos que aprender a receber. Precisamos aprender a receber o melhor de Deus neste lugar. Temos que aprender a receber.